Domingo passado eu iniciei, A gente vai, durante alguns domingos, falar sobre a segurança e a advertência do Evangelho. Ao mesmo tempo que o Evangelho de nosso Senhor nos dá segurança, certeza, ele também nos adverte a que examinemos o nosso coração, se de fato nós somos co-participantes de Cristo. Falei do auto-engano e também do perigo da confissão vazia, no capítulo 7 de Mateus, e hoje vamos ler a respeito dessa segurança, do fato de termos essa segurança da salvação, da certeza que fazemos parte da família de Deus. 1 João 5,13 diz assim a palavra do Senhor: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tende a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Amém? Vamos sua cabeça, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Eterno Deus, bendito Pai, Senhor soberano e eterno, Pai amado, nós sabemos que nada podemos fazer no tocante à nossa condição espiritual, mas somos instruídos pela Tua palavra que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, indignos. Por isso te louvamos, bendizemos o Teu nome e rogo, Pai, sobre essa palavra lida, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, a nossa mente, que o Espírito Santo leve cativa a nossa consciência, a nossa mente, a nossa atenção à Tua santa palavra, Pai, para que sejamos instruídos pelo Senhor, edificados por meio da Tua palavra. Que o Senhor receba a glória que é devida ao Teu santo nome, que o Senhor faça o Seu reino avançar nessa noite. Tudo te peço, Pai, crendo por fé, no bendito nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Então, irmãos, durante alguns domingos, no início desse ano, a gente vai continuar nesse tema a respeito da segurança e da advertência do Evangelho. Vemos um texto bastante preciso de Mateus, no capítulo 7, e também vamos nos demorar mais, principalmente na primeira carta do apóstolo João. Nós vamos ficar em alguns capítulos, fazendo certas exposições, extraindo verdades sublimes e poderosas desse texto. O apóstolo João, ele escreveu o seu evangelho para os incrédulos, mas esta carta, principalmente a sua primeira carta, ele escreve para os crentes, para os cristãos, para aqueles que de fato se identificavam como seguidores de Cristo. O propósito do evangelho de João era levar os incrédulos ao conhecimento de Cristo Jesus, para que de fato, por intermédio do seu evangelho, daquilo que ele relata no seu evangelho, os incrédulos pudessem assim crer em Cristo e entender que ele realmente é o Filho de Deus, a fim de terem a vida eterna em seu nome, como diz João no capítulo 20, no versículo 31. Então o propósito desta carta, desta primeira carta, era dar aos crentes em Cristo a certeza da vida eterna. Depois de desmascarar alguns falsos profetas, alguns que se intitulavam mestres, ali no primeiro século da igreja, com as suas heresias, nós sabemos que no período a qual João viveu, principalmente nesse período que ele escreve as suas cartas, existiam alguns hereges, alguns falsos mestres, que estavam pregando uma doutrina totalmente estranha daquilo que eles haviam aprendido de Cristo e dos seus apóstolos. Seita essa, hereges esse conhecido como os gnósticos, ou gnosticismo, tentando enganar os crentes, mostrando que eles não conhecem a Deus, e de fato, eles não conheciam a Deus, não eram de Deus, mas do maligno. Por isso que João fala que eles não eram dos nossos, por isso que eles não permaneceram conosco. E de fato eles saíram revelando assim que eles eram do maligno e não faziam parte da igreja. Mas João agora, ele fala sobre a certeza daquele que é nascido de Deus. Se alguém quer ter uma autenticidade da sua fé, se alguém quer examinar realmente se a fé que ele professa em Cristo é uma fé genuína e verdadeira, é só ele ler e se examinar pela primeira carta de João. É uma carta extraordinária que de fato dá provas da autenticidade a respeito da nossa fé e que nos conclama e mostra se de fato estamos sim crendo em Cristo Jesus para a salvação, para a vida eterna. Então a palavra sabemos
João ele se refere a essa palavra muitas vezes, cerca de 30 vezes, só nesta carta, na sua primeira carta de João. Nesse capítulo 5, que vamos aqui decorrer durante a pregação, durante essa ministração, ele fala 8 vezes essa palavra sabemos, ou saber, onde de fato ele confirma que aqueles que creem que Jesus Cristo de Nazaré é Filho de Deus, eles têm a vida eterna. João, além de combater essa heresia do gnosticismo, aqueles que não acreditavam na divindade de Jesus, e também que ele era humano, mas que ele era um espírito mais elevado, e que traziam que trouxe muitos problemas para a igreja ali no primeiro século. Então, nós sabemos que a vida cristã real, ela é construída sobre um sólido fundamento de certezas inabaláveis, e não sobre a areia movediça das especulações. Então, de fato, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que a nossa fé, ela tem um sólido fundamento, que de fato a rocha que nós estamos, que é Cristo Jesus, de fato nós estamos fixos, nós estamos bem ajustados, a ponto de os vendavais da incredulidade, da tristeza, do sofrimento, quando vem sobre a nossa vida, nós permanecemos firmes, quando passamos pela tribulação, pelo sofrimento, pela angústia. Nós não estamos aqui, principalmente analisando nesta carta, coisas que estão fundamentadas sobre a areia. Você sabe que qualquer construção, qualquer edifício que é construído sobre uma areia, Jesus fala muito bem a respeito disso no capítulo 7 de Mateus, sobre os dois homens, que um edificou a casa sobre a rocha e outro sobre a areia. Então a vida cristã não é fundamentada, ela não é solidificada em especulações, como que a qualquer momento pode se esvaecer, pode se ir aquilo que foi guardado no coração. Pelo contrário, por isso que João, o primeiro propósito dele em escrever isso, é de fato mostrar para aqueles irmãos que eles deveriam saber que eles tinham a certeza da vida eterna, a convicção e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Mas o que devemos saber? Quais são as certezas que marcam a vida de um verdadeiro crente, de um verdadeiro cristão? Quais são as provas verdadeiras, mediante a palavra de Deus, que nos prova que eu sou um cristão de fato, que eu creio verdadeiramente em Cristo Jesus? Como que se dá essa segurança do Evangelho no meu coração? Como que de fato eu tenho certeza dessa segurança? Isso é o que eu pretendo responder assim com a graça de Deus, mediante o texto sagrado do Senhor. Então nós temos primeiramente a certeza de que pertencemos à família de Deus. Leamos, voltemos ao texto. Capítulo 5, no versículo 1 e 5 principalmente. João diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. E no versículo 5 ele diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então o crente verdadeiro, ele é conhecido por 3 provas fundamentais que temos aqui nesses versos, nesse texto. Temos aqui a fé. Uma das provas é a fé, o amor e a obediência, que são 3 provas que de fato pertencem àqueles que de fato fazem parte da família de Deus. Então vamos primeiramente analisar essas 3 provas que o texto nos mostra nesses versos. Primeiro, o crente, ele é conhecido pela sua fé em Cristo. Uma prova, uma evidência de que uma pessoa realmente creu em Jesus é que de fato ela tem uma fé verdadeira na pessoa de Cristo. Lemos o que diz o verso 5 novamente. Diz que quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Uma prova evidente da autenticidade da nossa fé é que de fato nós cremos em Cristo Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus
porque todo que é nascido de Deus vence, de fato, o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, de fato, a primeira prova e evidência é que essa pessoa ela crê de todo o coração em Cristo Jesus. Os falsos mestres gnósticos, que negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo, e faziam isso veementemente a ponto de querer provar e de muitas das vezes debochar da fé dos crentes primitivos, nós vemos que isso é contrário ao que o texto nos mostra, ao que a palavra de Deus nos ensina. Mas os crentes verdadeiros, que creem que Jesus de Nazaré é o próprio Messias, que o homem nascido de Maria é o próprio Filho de Deus, eles negavam a humanidade de Jesus. Nós sabemos, mediante as Escrituras, que Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Deus se fez homem por meio de Cristo. A palavra de Deus que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, coabitou, fez tenda entre nós, entre os seres humanos. Deus se fez conhecido na pessoa de Cristo Jesus, o Deus encarnado. Então, de fato, eles negavam essa doutrina que é fundamental para a nossa fé, para o entendimento correto do Evangelho. Essa fé que esse crente tem e que prova que realmente ele é um cristão não é uma fé cega, não é uma fé mística, é uma fé ortodoxa que realmente se baseia na doutrina bíblica sólida das Escrituras. Então, aqueles que são nascidos de Deus, eles possuem uma fé ortodoxa, ou seja, tem-se um conhecimento de que de fato Jesus era homem, realmente ele é homem e Deus na mesma pessoa. Então eles têm uma fé ortodoxa acerca da pessoa de Jesus. Então o cristão é todo aquele que crê que Jesus de Nazaré, o qual padeceu e morreu sob Pôncio Pilatos, era o Cristo Messias, enviado por Deus para ser o Salvador do mundo. E de fato nós sabemos que sim. Não tinha como Deus sanar a situação, a condição do homem, senão por intermédio de Cristo. Porque não existia nenhum outro homem sem pecado que poderia se cumprir literalmente toda a lei de Deus. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma tal forma, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a primeira prova é que esse tem fé em Jesus Cristo e crê que ele é o Filho de Deus. E essa fé em Cristo, ela consegue os privilégios, a ponto de sermos participantes da família de Deus. A Bíblia fala que agora nós nascemos de Deus, nós recebemos uma nova natureza, não é o que o versículo 1 diz, no capítulo 5? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Então nós recebemos de Deus uma nova natureza por meio da fé. E o segundo privilégio que recebemos por essa fé é a vitória sobre o mundo, que aquele que creu em Jesus, ele também vencerá o mundo. Quando João fala de mundo aqui nesse aspecto, onde, principalmente no versículo 5, ele diz que quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. João está querendo dizer não do mundo global, no sentido de planeta Terra, por exemplo, mas ele fala do sistema pecaminoso, de um mundo que está sendo governado pelo diabo, pelo sistema pecaminoso desse mundo que se opõe à lei de Deus, se opõe à palavra de Deus, de tudo que Deus se agrada. Então vale destacar que João ressalta não a pessoa como vitoriosa, eu tenho fé em Jesus, por isso eu sou vitorioso, mas o poder vitorioso como fruto desse nascimento de Deus. Porque a causa da sua salvação em Cristo não é a sua fé. Isso não é a causa, porque nós sabemos que até a nossa fé foi Deus que nos deu, foi Deus que nos concedeu como presente
a nós. Então não é o homem, mas o seu nascimento de Deus é que vence o mundo. É quando você recebe uma nova natureza, uma nova mente, a mente de Cristo, como a palavra de Deus diz. Então o novo nascimento, ele faz isso. Ele é um evento sobrenatural que nos tira da esfera do mundo em que Satanás governa, para nos colocar na família de Deus. Por isso que somos co-herdeiros de Deus, juntamente com Cristo. Fomos adotados por Deus e somos por Ele agora. Somos os seus filhos, filhos da aliança. Então a primeira prova de que alguém realmente tem a vida eterna é que essa pessoa crê verdadeiramente em Cristo Jesus. E em segundo lugar, o crente, ele é conhecido pelo seu amor a Deus e aos filhos de Deus principalmente também. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 5: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, é como o texto que lemos no momento de confissão de pecados. É inútil, é tolo dizer que eu amo a Deus quando eu odeio o meu irmão. E Jesus, ele pega bem pesado a respeito disso, quando ele prega sobre a parte espiritual da lei, principalmente no capítulo 5 de Mateus, nas bem-aventuranças, porque os fariseus e os saduceus, eles tinham uma visão equivocada a respeito da lei de Deus, a ponto de distorcer a palavra e colocar na lei de Deus as suas tradições, a sua cultura, como lavar um copo antes de beber água, como lavar as mãos antes de fazer qualquer coisa. E Jesus repreende eles pelo fato de priorizar tanto o externo, a ponto de priorizar a tradição, a cultura deles, quando de fato o que estava matando eles não estava fora, mas estava dentro, era o pecado no coração. E Jesus ensina ali a parte espiritual da lei, a ponto de dizer: olha, vocês não são pegos em adultério quando vocês são pegos no ato com uma mulher. E era assim que eles apedrejavam o homem e a mulher, no ato. Pelo contrário, se você olhar para uma mulher com um desejo impuro no seu coração, você já adulterou com ela. E assim também é o que João está querendo ensinar. Se você odeia o seu irmão com o seu coração, de fato você é um homicida. Você é um homicida, você não ama a Deus verdadeiramente. Na verdade, você é um mentiroso, aquele que diz que ama a Deus, mas que odeia a seu irmão. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos de verdade a Deus. Então, é impossível amar os filhos de Deus sem amar a Deus. Assim como é impossível amar a Deus sem amar os seus filhos, porque nós somos família de Deus, e de fato nós somos conhecidos por esse amor. Jesus fala em João 3, 13 e 35, que nós seremos conhecidos pelos seus discípulos pelo fato de quê? Pelo fato de vocês amardes uns aos outros. E de fato o povo de Deus é conhecido por isso, pela união, pela comunhão, pela cumplicidade de irmãos na fé, a ponto de dar a sua própria vida, a ponto de se dispor dos seus bens para ajudar os seus irmãos, como faziam os irmãos no primeiro século. Então é impossível amar a Deus e não amar os filhos de Deus, a igreja do Senhor. Tem muitas pessoas que se intitulam crentes, cristãos, mas que não amam a igreja, não amam estar com o povo de Deus. As pessoas procuram uma igreja perfeita, pessoas perfeitas, nunca vão encontrar. Como que nós partimos de qual perspectiva? Por isso que nós precisamos partir de uma perspectiva redentiva. Por quê? Se eu fosse avaliar a minha condição diante de Deus e o modo como Cristo me amou, se entregando e morrendo no meu lugar naquela cruz, eu não mereço nada daquilo, porque eu sou um pecador. Nós merecemos de fato a condenação, o desprezo de Deus. Se o próprio Cristo, aquele que por meio de quem
tudo a existir, como diz a palavra de Deus. Aquele que habita corporalmente a plenitude da divindade, se ele fez isso por mim, quanto mais eu não faria isso pelo meu irmão, tomando o exemplo de Cristo. Então, de fato, nós precisamos nos abnegar, nos negar a nós mesmos, nos desfazer dos nossos interesses para, de fato, amarmos, cuidarmos do nosso irmão. Então, para um crente, irmãos, é prazeroso o dia do Senhor, a comunhão dos irmãos. Se Cristo tolera os meus pecados, por que eu não posso assim tolerar o dos meus irmãos também? Nós somos pecadores, caminhando no mesmo destino, numa mesma estrada, para o mesmo céu, servindo o mesmo Senhor. Nós precisamos ser conhecidos pelo amor, pela cumplicidade de irmãos. Então é impossível alguém dizer que ama a Deus e não ama a igreja, e não ama os filhos de Deus. 1 João 4, 20, 21 fala a respeito disso. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, de fato, irmãos, o amor a Deus e aos filhos de Deus e aos irmãos na fé é uma prova, é uma autenticidade de que você, de fato, é um filho de Deus, de que você pertence à família de Deus. É interessante nós notarmos que não é o amor a Deus e aos seus filhos que é também a causa da nossa salvação, mas é a evidência. Se é evidente que eu sou cristão, que eu sou salvo em Cristo, eu amo a Deus e amo também aos meus irmãos. Em terceiro lugar, o crente ele é conhecido pela sua obediência aos mandamentos de Deus. Versículo 2 e 3 do capítulo 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos do Senhor não são penosos. O amor a Deus é provado pela obediência a Deus. Nós vemos muitas pessoas dizerem que ama a Deus, mas esse amor a qual Deus se refere não é aquele amor da boca para fora. Esse amor obediente, esse amor de guardar os mandamentos de Deus, é aquele amor também sacrificial, onde nos despojamos dos nossos interesses e amamos a Deus acima de tudo, acima da nossa família, acima das nossas propriedades, porque é impossível que num coração que ama de fato a Deus, ter dois senhores. Então aquele que ama a sua mãe, o seu irmão ou a mim, mais do que a mim, não é digno de mim, não é digno. Então é necessário tomar a nossa cruz, os abnegados que nós temos, e amarmos a Deus em obediência aos seus mandamentos. É interessante que João coloca de forma bem enfática que os mandamentos de Deus, eles não são penosos. Ele diz no versículo 3: ora, os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis. Você percebe, irmão, aqueles cristãos que só murmuram a respeito da fé? Aquelas pessoas que só vêm arrastadas para a igreja, que vive a vida cristã, parece que não tem alegria, não tem paz. Para ele é penoso ser crente. Eu tenho que cantar um hino, eu tenho que ler um salmo, eu tenho que ler, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Parece que é penoso ser cristão. Parece que obedecer um simples mandamento é difícil. E João diz que a prova, a evidência de que alguém crê em Jesus de fato, ele não acha os mandamentos de Deus penosos. Ele tem prazer em obedecer a Deus. Ele tem alegria, ele desfruta de paz com Deus por meio de Cristo, a ponto de viver a vida da igreja não de forma penosa. Eu vou fazer isso porque se eu não fizer, não, ele faz com uma alegria, apesar do simples, apesar de ser algo que ninguém viu, mas que Deus viu, e que Deus viu que de fato você o ama, que de fato você ama Ele de forma obediente. Então,
os mandamentos de Deus, eles não são penosos para aqueles que de fato creem em Jesus por duas razões. Porque amamos a Deus, e quem ama obedece com alegria, e não como uma obrigação, a não ser obrigado. Tem pessoas que servem a Jesus como se fossem obrigados. Porque se eu não for, e não servir, não cantar, e não ler, eu não vou para o céu, eu vou para o inferno. Isso não é vida cristã, meus irmãos. Isso não é ter convicção de que teu nome está escrito nos céus, no livro da vida. O povo de Deus é um povo alegre, é um povo que se regozija com pouco, com simples, com pouco, com básico, e que de fato está disposto a glorificar e obedecer a Deus, a ponto de dar sua própria vida. E nós vemos muitos exemplos de irmãos do passado que deram a vida pelo Evangelho, por amor a Deus. Você acha que foi difícil para Isaías, o profeta, ser cerrado ao meio? Deus requerer de Estevão, um jovem, capítulo 7 de Atos, foi apedrejado por amor a Jesus. Ele era jovem. Se fosse hoje, muitos diriam: eu tenho toda uma vida pela frente, tenho isso, tenho aquilo, a minha prioridade não é Deus, é estudo, é isso, amizade, aquilo outro. Mas aquele que de fato crê em Jesus para a salvação e tem convicção da vida eterna, ele não se posiciona dessa forma. Ele obedece a Deus de forma alegre. Ele sente prazer em poder fazer algo para Deus. Então a primeira razão é essa, que quem ama a Deus, ele o obedece com alegria e não como uma obrigação. E segundo, porque a ordem para obedecer que recebemos de Deus, ela é uma ordem também que nos capacita a obedecer a Ele. A palavra não diz que não nascemos de Deus? Então não é pelo nosso próprio braço. A natureza que foi colocada em nós pela fé, natureza essa que nos foi dada por Cristo, pelo seu Evangelho, nos dá poder, nos dá certeza, nos dá coragem para obedecer a Deus, para praticar os mandamentos do Senhor, apesar de que seja imperfeito, apesar de que ainda nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia à imagem e semelhança de Cristo. Mas é um amor obediente, é um amor que de fato ama a Deus. Então são primeiramente essas três provas que ele mostra: que um crente é conhecido pela sua fé, pelo seu amor a Deus, pelos seus irmãos e também pela sua obediência aos mandamentos de Deus. Nós temos a certeza também, irmãos, de que aqueles que creem em Cristo têm de fato a vida eterna. Têm de fato a vida eterna. Olha o que diz o versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida em si mesmo. Então a vida eterna, ela é um presente de Deus. É o próprio Deus que aprova e nos dá de presente para nós. A vida eterna ela não é um resultado de mérito que você fez, ou de obras de caridade que você fez, mas é um oferecimento da graça de Deus. A vida eterna não é também uma conquista, ou um troféu, como muitos cantam. Ela não pode ser comprada, nem merecida. A vida eterna é um presente gratuito de Deus. É aquilo que Paulo fala em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo, e isso não vem de vós, é dom. Dom significa que é presente, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então temos a certeza de que aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna de fato. E a vida eterna ela está na pessoa de Cristo, ela está em alguém, está em Jesus. Como diz no versículo 12, aquele que tem um filho tem a vida.
A vida eterna ela não pode ser encontrada em nenhuma outra pessoa no mundo, em nenhum outro ser, e de nenhuma outra forma senão por meio de Cristo. Não existe nenhum outro nome pela qual importa que sejamos salvos, como diz Atos 4:12. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É que João diz no seu Evangelho. Então é impossível ter a vida eterna a parte de Cristo, pois Ele é a vida. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém pode ter comunhão com o Pai, ninguém pode ser reconciliado com o Pai, senão por meio de mim. Só por meio de Cristo temos a vida eterna. Ter o Filho significa conhecer a Cristo, confessá-lo, ter comunhão com Ele e permanecer nele. Então dizer que é de Cristo, que possui a Cristo como único e suficiente Salvador, é de fato crer de todo o coração, confessá-lo, a ponto de ser pego pelo arrependimento genuíno, por uma confissão de pecado verdadeira. E é também uma fé que permanece nele, que vive para Cristo. Então a vida eterna está somente em Cristo Jesus. E a vida eterna é garantida pela palavra de Deus. Como diz no versículo 13 que lemos: estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna. O objetivo de João ter escrito essa carta, aqui no capítulo 5 ele já está quase concluindo essa carta, nessa última sessão, é a conclusão da carta. E ele diz que o objetivo pela qual ele escreveu esta carta é para que sabemos, a fim de que sabeis que tendes a vida eterna. Então é a própria palavra de Deus que nos dá a garantia que temos sim a vida eterna em Cristo Jesus. A certeza da vida eterna não é uma presunção humana, não é algo que nós inventamos, que subiu o nosso pensamento. Pelo contrário, mas é uma confiança na infalibilidade das Escrituras, da palavra de Deus, a ponto de nosso coração se encher de esperança e de certeza de que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir, é fiel para nos preservar até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos a certeza, irmãos, porque cremos em Cristo, porque a palavra de Deus testifica. E João escreve essa carta para aqueles irmãos com o intuito de que eles ficassem inteiramente convictos de que eles obtinham a vida eterna em Cristo Jesus. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Não existe atalhos para o céu. Não existe atalhos para fugir da condenação eterna, do inferno. O único caminho, a Bíblia é bem clara em colocar artigo definido: o caminho, a verdade, a vida é Cristo. Não existe atalhos, irmãos. Não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso braço, não é como queremos, não é de qualquer forma, é por meio de Cristo. É só por meio de Cristo Jesus que temos a certeza, a convicção de que fato estamos seguros em Cristo. E essa salvação nos é assegurada, não somente porque Ele morreu naquela cruz, que Ele recebeu em si mesmo o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado. A certeza de fato que temos a vida eterna é que Ele ressuscitou ao terceiro dia. É que Cristo de fato ressuscitou. Cristo vive. E isso foi testemunhado, não por uma, não por duas, mas por mais de 500 pessoas, que Cristo foi assunto aos céus e que de fato está à destra de Deus o Pai, preservando, guiando, guardando o seu povo, a sua família na fé, nos dando a certeza, a convicção de que temos a vida eterna por meio de Cristo. Então, irmãos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, ele nos assegura, ele nos dá certeza. Nós não temos uma fé cega, sem destino, sem alvo, pelo contrário. Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação em Deus, por meio de Cristo Jesus. Nós também, irmãos, nós também temos esse propósito. Nós estamos na mesma carreira. Corramos confiados de que o Senhor nos garantiu, irmão, nos deu certeza. Jesus não possibilitou a salvação, como pregam os arminianos. Jesus, ele nos deu a certeza, a convicção de que aqueles por quem ele morreu na cruz, de fato serão salvos da ira vindoura do fogo eterno. Que o seu coração repouse em Cristo, que a sua vida se deleite de saber que o teu nome está rolado aos céus, porque esse Cristo glorioso quis te amar, quis nos amar e nos dar essa verdadeira segurança da vida eterna. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a entendermos a sua palavra. Vamos ao Senhor em oração. Bendito Deus, eterno Pai, Senhor, nós bendizemos a Ti pela Tua palavra, bendizemos o Senhor, ó Pai, por o Teu Espírito Santo, Pai, comunicar ao nosso coração a certeza, a convicção de que apesar de nós, de que apesar das nossas misérias e debilidades, dos nossos pecados, o Senhor nos amou. O Senhor nos chamou com a santa vocação, Pai. Nos tirou das trevas, nos transportou para o reino da luz do Teu amor, nos adotando como filhos por meio de Cristo. Ó Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia para conosco, pecadores indignos e miseráveis, que não mereciam a salvação, mas que o Senhor quis nos dar gratuitamente a vida eterna, a salvação em Cristo, abrindo nossos olhos ao nosso entendimento e nos revelando o Teu Evangelho. Pai amado, que de fato o nosso coração seja consumido por isso e que de fato nós possamos assim se deleitar no Senhor e sabemos que essa vida logo vai passar e que estaremos com o Senhor. Tudo te peço, Pai, por fé, crendo no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos louvar o Senhor com mais um hino. Hino de número 304. A voz do Evangelho. A voz do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti, mostrando ao mundo amor e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho.
cobiçando os seus prazeres, pois pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Amém. Amém, irmãos. Orar ao Senhor encerrando. Eterno Deus, bendito Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendizemos o Senhor por esse dia, ó Pai, dia do Senhor, pelo Senhor ter nos trago aqui nessa noite, Pai, para cultuarmos a Ti. Recebe o nosso culto como um aroma suave, Pai, as tuas narinas. Recebe o louvor do Teu povo, ó Deus. Obrigado pela Tua gloriosa palavra. Guarda-nos, Senhor, nessa noite. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana abençoada em Tua presença, Pai. Rogo a Ti, Senhor, pela vida da nossa irmã Terezinha, Pai, pela sua mãe, essa irmã, Deus, abençoada, que tem servido o Senhor aqui na Tua casa, Pai, para o serviço do Teu reino. Continua abençoando ela, a vida dela, a sua saúde. Guarde ela, Pai, como o Senhor já tem feito, abençoando ela sempre com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Abençoe-nos nessa noite, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares. Tudo te peço, Pai, crendo por fé, no bendito nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, Deus abençoe sempre. Os irmãos podem se assentar. Só passar um rápido aviso. Irmãos, terça-feira, nossa reunião de oração. Como a gente já se mudou aqui, pela graça de Deus, já conseguiu mudar no sábado, a gente já está aqui, graças ao Senhor, na casa pastoral. E agora essas reuniões de terça-feira, como eu havia falado para os irmãos, acho que eu falei em dezembro, no final de dezembro, a gente ia fazer essas reuniões nos lares. Eu já quero ver, porque toda semana a gente vai estar orando vindo uma família. Essa semana é a nossa irmã Terezinha. A gente vai ter o compromisso de estar orando por ela, colocando ela, sua mãe, diante do Senhor. E eu queria ver a possibilidade da gente poder ir lá na sua casa, fazer a reunião de oração lá com os irmãos. Pode ser? Terça-feira à noite? Pode? A gente tinha falado com a irmã, falei agora. Amém, irmã. Então terça-feira a gente não vai se reunir aqui na igreja, vamos reunir na casa da nossa irmã Terezinha. Vamos fazer assim, irmãos, por todas as reuniões de oração, para conhecermos os irmãos, estarmos próximos, orarmos juntos. Porque eu não conheço nada aqui ainda direito, né? Às vezes não sei nem muito o rumo de onde é que o irmão mora. Então, a família que nós estamos responsáveis por orar essa semana é a nossa irmã Terezinha. Então, terça-feira, na casa da irmã Terezinha, às 19h30. Quinta-feira, estudo bíblico, aqui na congregação, né? Os irmãos não faltam, a gente vamos dar sequência e continuidade às doutrinas essenciais da nossa fé. Domingo, culto solene, escola dominical pela manhã, às 9h, e culto solene à noite, às 19h. Estamos visitando o nosso irmão Vanderlei, né, da sede. Para nós é um privilégio, um prazer ter o senhor aqui, né? Que Deus abençoe o senhor grandemente. Primeira vez do irmão aqui, né? A gente está muito feliz de ter o senhor aqui conosco. Está também nos visitando 3 jovens que eram daqui, né? Que foram para a graça, as filhas da minha cunhada, que são sobrinhas da minha esposa, e tem também a Clarinha, né? A Clarinha que está com elas. Tem a Clarinha, a Ana e a Weller, né, que estamos visitando também. Que Deus abençoe vocês e possa dar outra oportunidade de estar aqui conosco para cultuarmos o Senhor. Acho que tem os irmãos viajando, né? Damaso está viajando, acho que ele foi pregar em Cajazeiras, então alguns irmãos que faltaram ainda estão viajando. Maria José também, acho que chega essa semana. Irmãos, não esqueçam do nosso retiro, os irmãos já se preparam, eu conto com a presença de todos os irmãos aqui da congregação. Até as irmãs aí vamos dar um jeito de levar todo mundo, montar a barraca lá. Vamos todos participar desse retiro, o tema é muito bom, né? Salvação, vai ser feita uma exposição do livro do profeta Jonas. E eu conto com a presença de todos os irmãos, vai ser dia 10 a dia 13 de fevereiro. Ali, por enquanto, na chácara Raio de Luz, esse é o nome, mas o pastor Bruno disse que pode mudar a localização, mas por enquanto é lá que vai ser feito. A taxa é R$80, a
bom? Então os irmãos se organizam, ainda está chegando ainda fevereiro, dá tempo de se organizar para nós todos estarmos juntos lá. Domingo que vem, eu acho que eu havia falado para alguns irmãos que ia ter Santa Ceia. Só que o pastor Antônio me disse hoje que ele não vai conseguir vir no domingo, porque ele não conseguiu ninguém para ficar lá para substituir ele. Então vai ficar para o outro domingo. Porque tem muita gente viajando, né? E os pregadores aí não puderam lá substituir ele, os irmãos da sede. Então é isso, os avisos, irmãos, esses são os avisos. Estou esquecendo de alguma coisa? Acho que não. Temos um chazinho aqui que a irmã Terezinha preparou, a irmã Ana. Vamos ali ter aquele momento de comunhão, não vai embora agora, vamos ficar ali e tomar um chazinho. Deus abençoe os irmãos.